Amém? Você pode dar um glória a Deus e dar um forte aplauso ao Senhor aí, meu irmão? Amém? É sempre bom dar glórias a Deus. Então tá aí, Casa do Oleiro está chegando, você, homem e mulher, as datas já estão valendo. Aí as inscrições, você tem que correr, porque senão você fica de fora e fica depois me perturbando. Pastor, uma vaga aí. Não tem, querido. Então tem que escrever, quem se adianta governa. A vaga está aí, a gente fica 8 meses oferecendo um retiro para você. Aí na semana, então você faz, você se inscreve e paga. Não tem vaga, você deixa para o próximo, já está pago. E assim é mais fácil. Então inscreva-se urgente. Pelo aplicativo, as vagas são limitadíssimas, nós não podemos correr risco de faltar alguma coisa. Quem pode ir à Casa do Oleiro? Pessoas dessa igreja, novos convertidos, crentes mais antigos, quem está chegando à igreja. É um final de semana gastronômico, porque a gente come lá 5 refeições, café da manhã, almoço, lanche, janta, ceia, come demais, volta 2 quilos a mais, mas com alguns momentos espirituais. A gente ora, expulsa demônio, mas o principal é comer. E como a gente come lá, irmão? Eu vou te falar que tinha que ser um jejum. Chegar, não, mas não tem como, é comida, fica até meio preocupado. Mas esse final de ano, esses 3 retiros serão bem especiais para o seu crescimento espiritual em 2025. Amém? Vamos trabalhar? Abra comigo sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26, falar sobre não desista, é tempo de Reobote. E falaram que o tema estava muito grande, eu sou ruim para tema de mensagem, eu ia preparar a mensagem sobre Zaqueu, o tema do sermão era Zaqueu desce da árvore. O pessoal, não, pastor, está muito feio, tem que ser assim, uma descida sobrenatural. Eu falei, uau, eu estou pensando em contratar um povo aí só para me dar tema de mensagem, eu dou mensagem e não tema. Porque é melhor, né? Uma descida sobrenatural é mais impactante do que desce da árvore Zaqueu. Porque tudo é como você comunica, né? Vamos lá. Versículo 1, eu vou ler alguns versículos alternados, vai atento, fica atento aí. Havia fome na terra, além da primeira fome, como foi nos dias de Abraão. Então, ou seja, versículo 1 diz assim, naquele tempo de Isaac, teve uma fome que ela era maior do que no tempo da fome primeira que teve sobre toda a terra, que Abraão passou por ela. E foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina sobre essa terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda essa terra e os confins por juramentos, e confirmarei o juramento como fiz a teu pai Abraão. Esse momento Deus está dando uma palavra a Abraão, que é, eu te abençoarei como abençoei seu pai, mas não vá para a terra do Egito, fique na terra de Gerar. Salta agora para o versículo de número 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, que ia sendo cada vez maior, e tornou-se muito grande naquele tempo. Tinha muitas possessões de ovelhas, de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado no dia de Abraão, os filisteus entulharam e os encheram também de terra. Pula para o versículo de número 18. E tornou Isaac a cavar poços de água, se cavavam-se no dia de Abraão, seu pai, e os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que seu pai chamava naquele tempo. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, acharam poços de águas e águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, porque chamou aquele lugar, aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também lutaram contra ele, e chamaram aquele poço de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não lutaram por aquele poço, e então chamou aquele poço de Reobote, porque agora alargou o Senhor as tendas e nos fez crescer sobre essa terra. Amém? O texto que nós lemos conta a história de um patriarca, Isaac, filho do Abraão. O Abraão, quando ainda era Abrão, recebeu uma promessa do Senhor de que ele seria grandioso e abençoaria muitas pessoas. Quando o nome do Abrão se torna Abraão, ou Abraão de Deus, ele
que é o pai da nação, casado inicialmente com Sarai, que se transforma Sara, esse casal recebe uma palavra que o Senhor abençoaria por eles toda a terra. Essa palavra se estende àquele moço, o Isaque, o que é filho da promessa. Talvez Deus fosse muito presunçoso em dizer que sobre um homem ele abençoaria toda a terra. Isaque talvez não tivesse a dimensão do que Deus queria dizer a ele, de que toda a terra seria abençoada por sua vida. Mas, para que o Isaque fosse abençoado e um abençoador, era necessário que Isaque praticasse o processo da obediência, não descesse a terra do Egito, assim como seu pai desceu, mas passasse a Gerar. E ao chegar naquela geografia, ele restaurar algumas coisas que estavam destruídas ali, dentre elas, reabrir poços que seu pai abriu no passado, Abraão. E esse moço chega naquele lugar, e ele começa então a cavar poços ali. O problema é que quando Isaque chega em Gerar, ele vai encontrar um povo que começa a perceber que o seu crescimento é diferenciado. Ninguém está plantando e colhendo, mas Isaque planta e colhe a 100 por 1. Ele está colhendo 100 a partir de cada semente que ele está lançando no tempo de fome. O que significa isso? Que Deus começa a abençoar aquele moço de uma forma diferenciada. Na nossa caminhada, irmãos, nada é mais importante do que a bênção do Senhor. Deus liberou uma bênção sobre a vida do Isaque, e a bênção é tudo que temos nessa vida. Diga comigo, a bênção é tudo que eu preciso. Diga mais forte, a bênção é tudo que eu preciso. Irmãos, então Isaque, ele cava o poço, abre o poço, jorra água viva que para nós não é aquela água viva da praia. Água viva é água potável, água de qualidade, água mineral, podemos dizer assim. Era uma água boa. E esse moço está cavando e encontrando águas boas ali. E os pastores, que o texto chama de pastores, mas na verdade são trabalhadores da terra de Gerar, não só homens que cuidavam de animal, vaca, boi, mas também de todas as outras coisas, começam a querer aquela água, lutar por aquela água e por aquela região. E o Isaque, então, cava o primeiro poço e dá errado, cava o segundo poço e perde, até que ele encontra um terceiro poço, uma região mais distante, e encontra água boa. É interessante que a gente pode não entender muito a importância disso, mas para aquela região de deserto, a água é talvez o do mais importante, mais precioso que existe. Quando a gente esteve lá em Jerusalém, a gente vai ter lá já junto de Jerusalém em breve. Diga amém, meu irmão? Vamos passear lá com a Coradete, deixa a guerra baixar que a gente vai lá. Eu estava com a minha esposa, vindo de Qumran, de ônibus, não lembro se na ida ou na volta. A gente na estrada, a gente percebeu que o que separava aquela estrada tinha uma estrada de asfalto e uma cerca. Do lado direito da nossa caminhada, a gente viu um deserto, a terra de Jerusalém, deserto, onde via uma floresta com árvore, arvoredo, uma bênção. Do outro lado da rodovia, irmãos, um deserto, só areia. Eu perguntei à guia, curiosamente, falei, puxa, por que lá de cá, o que separa as terras é uma rodovia, é uma avenida com asfalto. Lá de cá tem terra boa, tem floresta com planta, com arvoredo, com mato, com grama, e do lado de cá do asfalto só tem areia. Ele disse, porque não tem água. A água que está do lado de lá, Israel, há muitos anos criou um processo de irrigação que eles conseguem trazer água por todo o território israelita, tem água por todo lado. Esses caras são sensacionais. Então o Isaque, num tempo de agricultura, isso não hoje, há muito tempo atrás, ele consegue então encontrar água no meio de uma terra deserta. Se hoje é fácil você cavar um poço artesiano, você chama lá uma empresa, ela vem com uma máquina, prepara equipamento, aperta um botão que está ligado à energia elétrica, o perfurador perfura o poço, a água jorra. Há 50 anos atrás era manualmente. Há 4.000 anos atrás, você imagina como é que era cavado um poço, irmão? Hoje tem equipamentos geológicos que você sabe onde tem água para cavar. Naquele tempo era na misericórdia de Deus, é cavar e torcer para ter água. E Deus vem abençoando Isaque em toda a sua trajetória. O problema é que Isaque chega naquela região, em Gerar, e ele carrega com ele uma bênção especial. E junto do Isaque vem uma pá de trabalhadores junto com ele. Pessoas que servem a Isaque, trabalham com ele, servem na sua casa. Então, o Isaque chega naquele lugar, leva seu acampamento, leva seu material, leva seus animais. E no meio daquelas tendas, o homem começa a prosperar, crescer. E o Ebimeleque manda que ele vá embora. Some daqui, você está atrapalhando. E esse moço vai, e onde chega? Ele começa a cavar o primeiro poço.
Os inimigos se levantam para tomar o primeiro poço. Ele então cava o segundo poço. E mais uma vez se levantam para tomar o segundo poço. Então esse moço vai para uma área mais afastada, cava o terceiro poço, e ali ele encontra a paz. E ele chama esse poço de Reobote. O Senhor me alargou as tendas, me alargou as estacas, as áreas, me permitiu o crescimento. Eu queria compartilhar com você nessa manhã, nessa noite, irmãos, quantas vezes o inimigo tem se levantado, não é pelo poço, não é pela água, é pela nossa paz. Satanás está tentando sempre tirar aquilo que Deus plantou na nossa vida de alguma forma. Sempre que o Senhor libera uma bênção sobre nós, o inimigo vem com toda a pressão para tentar roubar de nós. Você vê que o problema não era o poço, porque nos primeiros poços, entulharam os poços. Então não tem a ver com a água. No segundo poço, Isaac cava, não, essa terra é nossa. Ninguém cavou, ninguém fez nada, ninguém procurou água, mas depois que Isaac achou, não, essa terra aqui é nossa, você não pode ficar aqui. Ele fala, tudo bem, ele junta as coisas, pega o povo dele, caminha mais um pouco, encontra outro lugar, porque não tem a ver com a geografia da água, tem a ver com a bênção de Deus. E ele cava o segundo poço, encontra a água e vem os caras de novo, essa terra também é nossa. Então Isaac fala, tá tudo certo, vou seguir minha vida. E ele vai para a terra mais longe, cava o poço e encontra a bênção. O inimigo, irmãos, tem tentado de uma forma significativa roubar a nossa paz, tirar de nós a nossa bênção, arrancar a nossa paciência, muitas vezes. E roubar a nossa paz também tem a ver com roubar a nossa paciência. Irmão, um dos maiores desafios para terminar 2025 é manter o réu primário, irmão. Isso é fundamental. Permanecer réu primário é importantíssimo. E depois permanecer vivo também. Eu me lembro de um amigo meu que vinha com um carro dos sonhos, comprou um carro dos sonhos maravilhoso, abençoado, que saiu do carro, estava já uns dias com o carro feliz, parou o carro no sinal, veio um cara doido, bateu na traseira, arrebentou o carro, e ele até esqueceu que era crente. Falou, vou sair do carro, bater nesse cara, meu irmão, vou esquecer que eu sou crente, Jesus, esquece que eu sou crente. Quando ele saiu do carro, o cara saiu armado. Aí ele olhou para o cara e, a paz do Senhor, porque afinal de contas, e o cara, o senhor é crente? Eu sou pastor. E o cara pediu, pastor, desculpa, eu sou filho de pastor, afastado da fé. Ele não só orou pelo cara, cuidou do cara, abençoou o cara, trouxe o cara de volta para Jesus, e aquele prejuízo que parecia ser uma grande perda, foi na verdade uma oportunidade para Deus restaurar uma família em nome de Jesus. De vez em quando, pode colocar alguns imperpérios na sua caminhada de tentarem roubar a tua paz, a tua paciência, meu irmão. Porque o diabo é especialista em tirar aquilo que nós carregamos, só que o inimigo nunca vai conseguir tirar a bênção que o Senhor um dia depositou na nossa vida. Isso ele não consegue fazer. E é o engraçado, irmão, que o crente, onde chega, destaca, vai crescendo. O crente fiel, onde chega, ele destaca, ele vai se desenvolvendo. Tem pessoas que não gostam de você, só porque eu não gosto de você. Eu me lembro de um cidadão que uma vez chegou a mim um recado. Sabia que o fulano de tal não gosta de você? Falei, o que eu posso fazer por ele? Manda ele caminhar comigo 6 meses, que ele vai ter motivo para não gostar mesmo. Agora não gosta, eu não sei nem porquê. Tem pessoas que não simpatizam com você só porque não simpatizam. Talvez não tenha a ver contigo, mas com aquilo que você carrega. Com a bênção que está depositada sobre a sua vida. E sobre o Isaac é exatamente assim. E aí, o que isso tem a ver com a gente, irmãos e irmãos? Quantas vezes estamos semeando e plantando em vidas de pessoas, cavando poço onde ninguém cavou. E aí vem o inimigo e fala, essa terra é minha. Isso no nosso ministério. Muitas vezes investimos, semeamos, doamos, entregamos aquilo que faz parte da nossa trajetória, damos a nossa vida por algo. E as pessoas acabam não dando valorização àquilo que estamos fazendo. Irmãos, entenda uma coisa, caminhe sempre debaixo da sua paz. Quantas vezes a gente tem ouvido pessoas que reclamam dizendo, puxa vida, ajudei tanto em fulano, e investi tanto em fulano, e trabalhei tanto para que fulano, agora virou as costas. Amém, meu irmão? As pessoas, elas vão seguir com aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Eu guardei uma coisa no meu coração, eu fui levantado para enviar pessoas para fazerem coisas melhores que eu.
Então, quer seguir, vá na bênção, vá com Deus, faz o melhor, honra Jesus. Lá no céu a gente vê como é que fica. Vai em paz. Porque nós, às vezes, queremos prender pessoas a nós. Não, essa terra é minha, esse poço é meu. Isaac não lutou por aquilo que não pertencia à sua vida. Ele a entregou, beleza, fica com tudo. Eu vou ir, mas comigo vai a minha bênção. Isaac carregava a bênção. A bênção não estava limitada a um quadrante onde jorrava água. Eu nem consigo idealizar como é um poço no passado. Não sei nem como é que se abriu um poço há 4.000 anos atrás. Nem sei se a pá que era usada, como a Bíblia chama pá, era como a pá de hoje em dia. Imagina a dificuldade que era. Um estudioso diz que um poço demorava-se aproximadamente 6 meses para se abrir um poço. Então, se o primeiro demorou 6 meses, preparar acampamento, arrumar tudo, achar o lugar, cavar, achou água, não é, vamos embora, ele sai, e agora tem que começar tudo de novo. Irmãos, a nossa caminhada em Deus tem a ver com recomeçar, às vezes, tudo de novo. Tudo de novo. A gente quer tudo pronto, mas nem sempre tudo pronto é o que Deus tem para a gente. Às vezes, precisamos começar tudo de novo. Não é fácil. Não é simples. É complicadíssimo. A gente, irmãos, que vive olhando e conhecendo pessoas e suas caminhadas, encontra gente, irmãos, que precisou recomeçar muitas vezes do zero o seu negócio. Um cidadão que abriu uma sociedade, preferiu ficar com a bênção e sair fora. Eu vou embora. Eu me lembro de um crente que falou: pastor, eu tenho um sócio, eu chego lá na segunda-feira, o cara é de uma outra religião, então está lá uma confusão, lá uma fumaçada, lá defumador para cá, o que eu faço? Meu irmão, vale a pena, pastor, eu não sei. E o cara, ele que tem a expertise. Falei: e você tem a bênção. Qual é o problema? Esse cara saiu, começou tudo sozinho. Ó, o moço ficou com os melhores clientes, e esse rapaz ficou com a bênção. Adivinha quem é maior hoje? É simples assim, irmão. Muitas vezes, nós estamos querendo investir em terra onde não tem mais água para a gente. Secou a fonte, acabou. Então, o Isaac não quer brigar por aquilo que ele não precisa brigar. Essa confusão não é minha, eu vou seguir meu caminho, e agora vou procurar um lugar onde haja fonte. Então, daqui a mais 6 meses, para cavar fonte, acha poço de novo, encontra água. E aí vem de novo o inimigo, porque ele não desiste primeiro. Essa terra é minha. Tudo beleza, vamos para a próxima. Irmão, imagina, sai todo mundo, desarma acampamento, leva gado, coloca tudo de novo. Por que a água era importante? Para irrigar a terra, para dar pasto, para os animais comerem, viverem. Um animal, irmão, sem pasto era muito difícil. Então tinha que plantar naquela terra, colher naquela terra, dar comida para o animal. Imagina que Isaac era um homem que tinha à sua volta várias famílias, então eram várias cabanas, várias tendas, era quase uma cidade que aquele homem sustentava. A gente, quando fala de cidade, pensa na nossa, mas uma cidade antigamente tinha 15 habitantes, 40 famílias morando. Quando a gente fala lá na Bíblia, e Jesus chegou em Naim, quando Jesus chegou lá, não tinha 500 habitantes em Naim. E era uma cidade considerada grande naquele tempo. Agora você imagina agora o Isaac tendo que começar tudo de novo. E os servos pensando: meu Deus, ele tem que cavar poço pela 3ª vez. Tem, fique tranquilo. Aqueles homens sabem com quem eles caminham, e sabem quem eles seguem, e sabem a bênção que Isaac carrega, e sabem que se cavar de novo vai ter água de novo. O problema é que a gente não quer ter trabalho de novo. A gente vive numa geração hoje que não aguenta mais o que a gente aguentava, irmão. Nós somos peça rara. Hoje, o mercado profissional procura os quarentões, porque é uma turma que, lembra aí, você que tem mais de 40, como eu, nós trabalhávamos o dia inteiro, estudava à noite, namorava, ainda fazia obra para casar. Que eu fui desse aí, irmão. Eu queria casar correndo, porque crente, quando namoro é santo, quer casar logo. Misericórdia. Os hormônios estão saindo pelas orelhas. Então você fica louco para casar. E aí eu arrumei um pedreiro para fazer obra na casa. Meu sogro falou assim: ó, aqui tem a casa aqui, vocês podem reformar e morar aí. Ô, vamos casar logo. O velho morreu. Eu falei: meu Deus, e agora? Quem vai pagar esse negócio? Então é eu mesmo. Então não tem tempo para morrer logo agora. Aí eu arrumei um pedreiro para construir. Aí o pedreiro falou assim: ó, para fazer rápido tem que ter 2 ajudantes. Mas eu só conseguia pagar 1.
Aí, o que eu posso vir aqui fazer? Ele falou, ó, você faz o seguinte, você peneira a areia, peneira a terra lavada e a terra do embolso, deixa se peneirado em uma quantidade. Falei, escreve na parede que eu venho aqui de madrugada para peneirar. Eu trabalhava de manhã, estudava à noite, chegava em casa meia-noite do seminário, eu ia, jantava, pegava minha bicicleta, por isso que eu estava abaixo do peso, agora que eu lembrei, viu? Era você que estava acabando comigo, hein? É, você, rapaz, eu estava abaixo do peso. Irmão, eu casei 11 quilos abaixo do peso, você imagina eu. Meu paletó listrado, só uma lista já bastava. É uma lista só, mas Jesus entrou no meu deserto. Não inventa não. Não inventa não que o pastor Marivaldo do Sertão está aqui. Irmão, olha que maluquice. Eu chegava lá, peneirava a areia, 5 carrinhos de areia para cá, 4 para lá, eu peneirava aquilo tudo. 3 horas da manhã eu chegava em casa, irmão, todo quebrado. Tomava um banho gelado, dormia. 5h30 da manhã eu levantava para ir trabalhar no outro dia. Aí eu já tinha o esquema, tinha que dormir na van até o trabalho, trabalhava, e aí na hora do almoço almoçava rapidinho, dormia no tempo do almoço, descanso, para depois trabalhar, para depois ir para o seminário, para dormir na aula. Eu, quando dava aula em seminário e via a gente dormindo, achava tão legal aquilo, esse cara vai ser um bom aluno, porque ele aprende por osmose, ele dorme, e a gente vai falando, vai entrando o ensino no cara, ele não fica com dúvida depois. Irmão, pensa. Ou você vai chegando em empresa aí, contata um garotão de 27, 30 anos, ele bota na justiça porque se você chamar a atenção dele é ofensivo hoje em dia. Não pode exigir que o cara trabalhe, irmão. Hoje em dia está assim. Por isso que o mercado está disputando profissional aí de 40, 45, 50 anos. O que nós ouvimos assim, ó, depois dos 50 fechou a porta se escancarou para a gente. Aproveita, irmão, agora é a hora. É impressionante isso. E eu me lembro, irmão, de que era penoso. Aí casamos, vamos para o ministério, irmão, na roça. Primeiro ministério, 14 membros na igreja, no interiorzão, lá na roça. Bíblia tocava teclado, ministrava louvor, liderava adolescente, ajudava, dava aula para adolescente, ajudava no culto infantil, e trabalhava com mulher, era tudo. E eu também dirigia a van, era uma loucura. E aí chegamos lá no ministério, irmãos, o nosso salário era exatamente o valor do dízimo que nós entregávamos na igreja. Então, nosso rendimento que é o 90%. Foi uma loucura. Aí chegamos lá, uma mulher grávida. Eu falei, Jesus, agora o que eu vou arrumar da vida? Porque 2 com meia, agora 3. E vocês já viram que o varão ali não é robusto, né? É fácil não. Foi prova total. Cavando poço. Cavando poço. E era engraçado que as pessoas olham hoje e falam, tá tudo beleza, igreja bacana, tudo bacana, só tem milionário na Alameda, amém, meu irmão? Eu fico em paz, agora é pastor rico. Eu agradeço quando alguém fala que eu sou rico, porque às vezes ele está vendo que eu não estou vendo. Às vezes eles têm alguma informação que eu não tenho a respeito de mim, e eu recebo profeticamente quando alguém fala que eu sou milionário. Eu não sei, vai que eu sou e não estou sabendo ainda, e estou recebendo. Eu fico olhando e pensando, irmãos, cavar poço não é fácil. Cavar poço, irmão, é o dia que você transpira mais. Às vezes você cava um buraco, o capeta vai lá e bota 2 pás de terra dentro de novo. Continue cavando. Continue abrindo buraco. Continue procurando, continue cavando. Porque vamos encontrar poço, e não com uma água qualquer, com uma água viva. Com uma água que é potável, cristalina, que abençoa. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? É quando eu olho pessoas que desistem no meio do caminho daquilo que estavam fazendo. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Fomos chamados para cavar poço, mas há momentos que o inimigo vai contender. Deixa esse poço lá, não insista naquilo que Deus tem para a sua vida. Comece outro poço. Em 2025, irmão, é um ano de posicionamento, onde muito mais do que você cavar o poço, é saber onde eu estou cavando o poço certo. De onde jorra a água correta. Porque uma coisa é certa, irmão, quem cava poço, o inimigo sempre vai se levantar para tentar roubar a tua paz. Não perca. Não perca a tua paz. Postei agora à tarde um vídeo de um pastor que deve dando um testemunho aí em um lugar, e ontem mandaram para mim à noite,
Esse pastor estava fazendo uma construção na igreja, um moço chegou lá, disse ser missionário, quis ajudar na obra, ajudou por um tempo, colocou a igreja na justiça, cobrando reivindicação de salário pelo tempo que trabalhou. E aí o pastor foi para a justiça e disse que não tinha como pagar aquele valor, e passou um tempo, a advogada procurou, ligou, ele está disposto a aceitar um acordo, dar sua moto para ele, que ele aceita um acordo. E o pastor foi lá levar a moto, na advogada, e certamente no conciliador, na justiça. Chegou lá e está aqui a moto. Posso falar com ele? Meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. A moto é sua, segue teu caminho, vai em paz. Agora, lembra de uma coisa, essa moto é a única ferramenta que tem de trabalho para visitar os irmãos da igreja, do ministério. Não tem mais, você vai ficar com ela, acabou. O pastor pegou o capacete e foi para casa. Chegou em casa, tinha um carro na garagem. Perguntou quem deu. É uma senhora aí que mandou dar um carro para o senhor aí. Ele foi lá visitar essa senhora, a senhora nem da igreja era crente afastada. E o marido também nem crente era. E ela falou assim, e esse carro aqui, Deus mandou dar esse carro para o senhor trabalhar na obra dele. Aí postei, está no Instagram, postei agora à tarde. E aí ele falou, naquele vídeo, não tem a ver com a oferta, tem a ver com perdão. Ele falou assim, quando eu perdoei aquela causa, fica com a moto para vocês, segue seu caminho, abriu-se um portal numa atmosfera espiritual do Senhor, em que o Senhor o colocou no nível maior do que aquilo que ele estava. O melhor caminho, meu irmão, na sua caminhada é liberar perdão e seguir a sua trajetória. Não há nada pior do que ficar preso às coisas que nos estavam no passado. Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que a mim está proposto. Meu irmão, não fique preso àquilo que você cavou, a água do passado. Deus tem uma fonte nova para você, tem um poço novo para você, com água nova para você. E 2025 vai ser o ano de cavar um tempo novo na sua vida, em nome de Jesus. Quanta gente está prisioneira. Mas agora, estar prisioneiro ao poço é ter abandonado a bênção. Se Deus liberou uma bênção sobre você, não importa onde você for plantado, onde você cavar vai ter água em nome de Jesus. Onde você cavar vai jorrar água em nome de Jesus. Onde você bater a enxada vai sair água em nome de Jesus. Porque não tem a ver se a terra é boa, tem a ver com a bênção que você carrega. Meu irmão, é assim que é. Irmão, a gente passa a prova, passa a luta e ninguém entende crente. Eu me lembro de uma crente que falou assim, pastor, eu fui fazer uma vez um planejamento, falei, não dá para fazer planejamento financeiro, porque o que eu ganho não condiz com o que eu pago, com o que eu vivo, nem eu explico. Então não explica não, continua servindo a Jesus e vai em paz. Porque fala a verdade, irmão, tem hora que você fala assim, de onde é que veio? Que porta foi essa? Como que se abriu? Eu tenho um testemunho, irmão, que aquele foi impressionante. A gente estava fazendo uma devocional para a construção do templo novo. Então juntava os pastores no gabinete e nós ficamos trabalhando de segunda a sexta-feira o Salmo 46. Baseado no versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse foi a base do nosso discipulado. Ficamos a semana toda. A administradora falou assim, pastor, segunda-feira tem que pagar aí um valor, fim de mês, não tem recurso para isso, só a fé. Eu fui orar, né, irmão? Senhor, faz um milagre aí. E essa era a nossa oração. Domingo pela manhã, acabava o culto, todo mundo ia lá olhar a obra do Templo Novo, e eu ia parar, o Espírito Santo falou, não é para parar, é para continuar. Essa obra é de Deus, continua. E eu continuava na misericórdia, irmão. Porque tinha dia que eu chegava em casa gemendo, falei, Senhor, e agora? E apareceu alguma coisa lá. E vamos tocar a construção, porque a obra de igreja é assim, irmão. A gente bota o pé, Deus coloca o chão. É pela fé. E começamos a construção, estamos tocando. Aí apareceu um senhorzinho apontando assim, o pastor é aquele lá. Eu estava com roupa de pastor, camisa de pastor, gravata de pastor, é aquele lá. E aí veio um senhorzinho, o senhor que é o pastor aqui, pastor, tudo bem e tal. Veio aqui para trazer uma oferta, me deu um envelope de carta. Com um cheque dentro, eu coloquei no bolso, orei por ele, ele foi embora. Na saída ele falou assim, pastor, essa obra é de Deus, não para não, hein? Essa obra é de Deus. E esse moço foi embora. E a administradora chegou, deu o cheque para ela, botou na Bíblia, ela foi para a casa dela, eu fui para a minha, esqueci o celular na igreja, e ela ligou para a Vivian. Pastor, o senhor está sentado? Eu falei, depende. Morreu alguém? Não. O senhor viu o valor do cheque? Nós devemos 36 mil para pagar segunda-feira, não tinha esse recurso. Não, 40 mil reais.
Mas aí você vai ficar espantado. Isso aí tudo bem, sempre apareceu. Mas no verso do cheque tem um versículo escrito. E eu falei, o que está escrito? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tinha uma xerox desse cheque. Fizemos uma xerox do cheque. Agora o medo era segunda-feira no banco depositar o cheque e bater sem fundo. Mas eu tinha que aquietar e saber que ele era Deus. Segunda-feira, 9 da manhã, eu estava na porta do banco. Era a mesma agência que nós tínhamos conta. E suando frio. E entramos no banco. E fomos na boca do caixa, porque tinha que já cair em dinheiro para já pagar os compromissos que ia bater. E a moça pegou lá e falou assim, me permita, essa conta tem muito dinheiro? Ela falou assim, não posso falar, mas essa conta é uma conta antiga, não mexe há muito tempo. E esse valor saindo, ela quase encerra. Eu acho que Deus mandou um anjo visitar a gente naquele dia para dar uma oferta para a gente entender que deveríamos aquietar e saber que Ele era Deus. O poço estava sendo cavado. A água estava saindo. Mas tinha alguém para colocar entulho dentro. Porque nem sempre vai ser o Satanás que vai colocar entulho dentro do seu poço. Vai ser pessoas que olham para você e aí não conseguem entender como você é tão abençoado. E como não possui a mesma bênção que você, te perseguem. Eu vi um testemunho de uma cantora famosa dizendo que ela cantava num grupo famoso, que ela tinha inveja do que a líder cantava. E Deus falou com ela, por você ter inveja do que a minha serva faz, você vai cantar e não vai fazer como ela faz, porque a sua inveja não faz parte da minha caminhada. Sabe o que me impressiona, irmãos? Esse moço está cavando, a bênção está com ele, está tudo certo. Ninguém entende. Mas uma coisa que o Isaac não faz é parar de cavar. E crente é nesse negócio, é assustador. Crente tem uma disposição para fazer quando ninguém consegue fazer. Eu me lembro de uma menina crente fazendo radioterapia no estágio avançadíssimo. Essa moça voltava da radioterapia arrebentada, arruinada. Ela fazia radioterapia quase toda semana, acho que 2 ou 3 vezes. E na quinta-feira ela fazia na parte da manhã radioterapia, mas à noite a moça ia aplicar célula. Eu falava assim, minha filha, você não podia estar aqui, você fez tratamento hoje, tem que descansar. Ela, pastor, fica tranquilo que Deus está dando sustento. Falei, meu Deus, isso é o que o diabo não entende. Um crente passando numa prova tremenda, poço entulhado, cheio de areia, tem tudo para dizer que está morto. A notícia é, já morreu. Só que o crente está lá no culto cantando louvor, está de mão levantada, cantando coisas lindas para o Senhor, porque ele entende, meu irmão, que na sua caminhada é em Deus. O sustento que Deus tem para ele é maior do que aquilo que o inimigo tem tentado roubar da sua trajetória. O primeiro poço é o poço da contenda. O segundo poço é o poço que o inimigo tenta roubar dele. Mas ele sabe que ao final, Deus tem um tempo de desenvolvimento e alargamento na sua caminhada. Reobote significa isso. Reobote, meu irmão, é o tempo do crescimento, do desenvolvimento, do alargamento de Deus para a vida dele. Ou seja, ainda que o inimigo tente, meu irmão, entulhar todos os poços ou roubar os poços, Deus ainda tem uma promessa para que eu possa avançar nele. O desafio da fé é esse. Permanecer inabalável no momento difícil. Isaac poderia ser aquele cara dizer, Deus, eu cavei, mas o inimigo veio e levou o poço. Vou cavar mais não, Senhor, eu vou sair da igreja, vou tocar de igreja, eu vou deixar de ser crente. Meu irmão, para com isso. Cave poço, cave poço, cave poço. Pega essa enxada e vai cavar poço. Para de reclamar, para de olhar para trás. A palavra declara que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se o inimigo está levando aquilo que você achava que era o ponto final, é porque ainda não é ponto final. Comece de novo. Caminhe de novo. Apesar da adversidade, permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça fiel. Esse homem está assim. Tem nada. Olha de um lado para o outro, não tem nada. Estão levando todos os meus poços, Senhor, e agora? Continue cavando. Isaac é um exemplo de alguém que está perseverando, apesar da dor que está passando. Contei pela manhã de uma irmã, nova convertida, tinha 6 meses de fé essa irmã. Essa senhora tinha um câncer agressivo nos ossos. E ela fazia um tratamento. E ela ia para a igreja na garupa da bicicleta do marido.
E ela chegava lá, sentava naquele banco de madeira com uma almofadinha, tanto para o encosto quanto para o assento. Sentava lá e ficava lá sentada, no culto. E num culto normal, eu estava cantando, essa irmã deu um grito que eu caí no chão lá, a gente tomou até um susto, foi lá ver o que era. E o que foi, irmã? Tudo bem? E ela tremendo, chorando, porque ela era um tratamento complicado. A gente orientava ela a ficar em casa, tinha culto pela internet, lá no site da igreja, não era igual hoje em dia, mas era culto no site. Não, eu tenho que vir aqui, que aqui que o milagre está, pastor. Essa moça era novinha convertida, tinha 6 meses. Falou assim, vocês não viram, não? Eu falei, não vimos o quê? O moço que passou aí? Que moço? Crente doida. Que moço? Um homem de branco que passou aqui na igreja. Cabelo branco, olho de fogo. Só está lendo Apocalipse? Não, estou ainda em Êxodo, eu tenho leitura lenta. E quando ele passava, ele ia derramando um negócio na cabeça do pessoal da música. Aí ele apontou para mim, eu tomei um choque e gritei. Deve ser os remédios, né, que ela está tomando, não é possível. A gente é incrédulo, né? Essa moça foi para casa, fez um tal de desendometria óssea, curada do câncer, no meio de um culto. E ela dizia o seguinte, eu prefiro ficar com dor aqui na casa de Deus do que saudável sentada no meu sofá. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que está cavando poço. Continua cavando, continua cavando, continua cavando. Apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da adversidade, ela continua cavando. Porque uma hora as águas vivas vão jorrar na minha direção. Erga sua mão em nome de Jesus e diga, eu vou continuar cavando. Porque a promessa do meu Deus é que a bênção está sobre a minha vida e eu viverei para ver as fontes jorrando na minha direção. Em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor nessa noite poderosamente, meu irmão. O Isaac é o exemplo para a gente. Esse homem não é um patriarca dos hebreus, não é à toa. Ele não foi marcado pela desistência. Ele foi marcado por uma santa perseverança, onde ele decidiu continuar cavando, apesar do inimigo vir tentar roubar aquilo que lhe pertencia. Irmão, você não está imune aos ataques do diabo. A Bíblia só nos garante que nós seremos vencedores a eles. Não existe trégua com o inferno. Como diz minha avó, o capiroto, o didiringa, o sete pele, o janho, pé rachado, e o nome que você mais quiser usar, ele não vai ter trégua só porque você é crente. O que ele vai ter é uma certeza de que se você permanecer fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida, porque essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor ao crente é que apesar de tudo que ele está passando, meu irmão, ele ao final, ele receberá a retribuição do Senhor sobre ele, porque a promessa do Senhor é aquele que permanece até o fim recebe a coroa da vida. Você percebe um homem cavando um poço pela 3ª vez, só porque Deus deu a ele uma palavra. Irmãos, quem anda debaixo da bênção e da revelação do céu não tem motivo para retroceder. Você não vai retroceder em 2025 em nome de Jesus. Não é hora de você voltar atrás. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Porque enquanto você avança, outros são abençoados pela sua trajetória. Eu olho para o Isaac e imagino, meu Deus. Deus falou com o pai dele. Agora Deus no tempo da fome vem e fala com ele. E os servos que não ouviram a Deus estão seguindo ao Isaac, fazendo aquilo que o Isaac está fazendo e submetendo às ordens dele. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher que ouve a palavra do Senhor, a sua vida nunca será mais a mesma. Porque uma palavra que Deus sopra no nosso ouvido, ela vai ecoar até o nosso último dia da nossa caminhada. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você lembra disso? O mesmo Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E o desafio do Isaac agora qual é? Eu preciso continuar. Parecia que o primeiro poço era o poço. Não, vamos cavar o segundo. Parecia que o segundo era o poço. Não, vamos cavar o terceiro.
Uma das características do crente fiel é a capacidade de continuar insistindo naquilo que Deus tem para a sua caminhada. Eu estudei com uma moça, irmãos. Essa menina, né? Ela começou a fazer faculdade comigo, ela tinha 60 anos, teologia. Olha que loucura. Ela era analfabeta até 40. Analfabeta até 40. 11 filhos. Também com 11 filhos não dá para estudar, né, irmão? Analfabeta. A filha dela mais velha começou a alfabetizá-la junto, ensinando ela a estudar. E quando ela fez 40 e poucos anos, ela começou a se interessar por estudar. Então ela foi estudar. Fez lá um ensino lá do início, fez o ensino médio, e aí fez o vestibular para letras na faculdade estadual e passou. E fazia teologia e letras. De manhã ela fazia teologia, à noite ela fazia letras. Mas o sonho dela não era fazer letras, era fazer direito, ela queria ser advogada. Quando estávamos no último ano de teologia, ela passou em direito, já com seus 65. Mas ela falou, quando eu concluir direito, eu vou fazer para ser juíza. E eu achava aquilo engraçado, né, juíza. E ela concluiu direito. E fez a escola para ser juíza lá. E aí conseguiu, mas pela idade não podia. Ela entrou na justiça contra a justiça para ser juíza. E foi nomeada lá no interior de não sei aonde, juíza. E ela falou assim, e aí eu já não zoava mais, né? Porque agora já não pode zoar mais, né? Quando ela era advogada, ela botava, nem zoar, a gente zoava, porque, meu Deus, vai zoar juiz como? Não, sim senhor, não senhora. Eu nem sei como é que fala com o juiz. Fui pegar em Porto Alegre, tinha uma senhora varrendo na frente da igreja. O pastor falou assim, Miguel, essa aqui é a irmã fulana, essa aqui é a irmã Beltrano, está apertando a mão, essa aqui é a irmã fulana, ela é juíza. Aí eu não sabia o que fazer, eu beijei a mão dela. Aí ela, não, na dúvida. Qual o nome que fala com juíza? Vossa Eminência? Vossa Santidade? Eu não sei qual é o nome que fala. E essa menina é juíza. E eu ficava pensando assim, uma mulher que com 40 anos de idade era analfabeta, com 75 está realizando o sonho dela. Imagina quantas pessoas quiseram tirar os poços. Porque tem pessoas que o diabo plantou para só dar uma palavra, porque uma palavra só para você entulhar poços. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não acontece. Nessa família aqui, não, meu irmão, você foi chamado para cavar poço e jorrar água viva. A bênção vai contigo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Satanás vai sempre tentar destruir um projeto que Deus tem para a sua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. 2025 é o ano de poços serem desenterrados, ou novos poços começarem a ser cavados em nome de Jesus. Erga sua mão e diga, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O louvor do Luiz Arcanjo, né? Eu lembro de eu estar cantando de manhã ele, mas eu falei com ele, os pais dele foram membros da igreja que eu era pastor. Ele falou assim, rapaz, essa música foi feita num dia que eu estava mal. Eu estava passando um dia turbulento, uma época difícil, um momento conturbado. E aí estávamos lendo a Bíblia lá, Isaac, quem vai apagar o selo que é em nós? Se tentam destruir, entulhar os poços, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu queria orar contigo, meu irmão, nessa noite. Se você é esse que já teve poço entulhado, poço roubado, está aqui nessa manhã, nessa noite, eu não aguento mais cavar poço. Hoje você começa a cavar poços para que nunca mais ninguém entulhe ou roube de você. Pastor, eu estou nessa fase, já cavei 1, 2, 50, o diabo levou todos, acabou. Em nome de Jesus. É tempo de poços serem cavados para gerar vida. Se você é esse que teve poço entulhado e roubado, eu queria orar contigo. E a oração é, nesse momento, eu queria apresentar você ao altar do Senhor, para que você saia do seu lugar, vir até o altar do Senhor, se colocar de joelhos aqui e dizer, Senhor, eu não aceito mais poço roubado, poço entulhado. Esse ano poços serão cavados e abertos por um novo tempo que o Senhor tem na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e pode vir até o altar do Senhor. Vamos estar orando, declarando, eu tenho a marca da promessa. Senhor, em nome de Jesus,
Queremos orar por nossos irmãos que vêm ao teu altar nessa manhã, nessa noite, e decidem, Pai, que chega de perder poço, de ter poço entulhado, de ficar preso, Senhor, a poços que foram entulhados no passado, ou até mesmo, Senhor, no presente. Viemos aqui, Pai, numa decisão do céu para esse tempo, onde sairemos, Pai, conscientes de que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa que o Senhor nos tem feito. E decidimos, Pai, no nome de Jesus, avançar. Ainda que a palavra do inimigo seja: os poços já foram entulhados. Viveremos para ver, Senhor, o tempo novo do Senhor chegando. E as promessas se cumprindo em nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. E se o inimigo, Deus, tem tentado roubar o poço, ou até mesmo entulhar os poços, o Senhor vai nos dar força, Deus, para cavar novos poços. E esses poços vão glorificar o nome do Senhor, porque verão que foi o Senhor quem abriu a oportunidade do novo tempo. 2025 é um novo tempo, nova história. O Senhor tem separado para o teu povo, Pai. E todo dia, Deus de lágrima, se converterá em dupla honra do Senhor e no Senhor, em nome de Jesus. Veremos, Pai, diante dos nossos olhos, o cumprimento de cada promessa que o Senhor tem feito, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa posteridade. E sairemos, Pai, vitoriosos ao final, porque o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Te louvamos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Semana de paz, muita gente viajando, descansando. Se você não for viajar, vem para o culto semana que vem. E se você for viajar, cultue conosco online. Olhe por nós. Tem muitos pastores nesse momento descansando de férias. Louva a Deus porque podemos descansar. Que Deus abençoe você. 2025 de paz, de bênção, de prosperidade. E que os poços que você cavar, todos eles esse ano, daqui para frente, serão poços especiais em nome de Jesus. Deus te abençoe. Abençoe mais 5 pessoas até você ir embora. Deus seja contigo em nome de Jesus. Vamos cantando, eu tenho a marca da promessa. Vá à paz. Que Deus te abençoe, meu irmão.